Título 2: O ego e o id. A pesquisa patológica dirigiu nosso interesse de modo excessivamente exclusivo para o reprimido. Gostaríamos de aprender mais sobre o ego, agora que sabemos que também ele pode ser inconsciente no sentido correto da palavra. Até agora, a única orientação que tivemos durante nossas investigações foi a marca distinguidora de ser consciente ou inconsciente. Acabamos por ver quão ambíguo isso pode ser. Ora, todo nosso conhecimento está invariavelmente ligado à consciência. Só podemos vir a conhecer mesmo o ICS tornando-o consciente. Detenhamo-nos, porém. Como é isso possível? O que queremos dizer quando dizemos tornar algo consciente? Como é que isso pode ocorrer? Já conhecemos o ponto do qual temos de partir. Com relação a isso, dissemos que a consciência é a superfície do aparelho mental, ou seja, determinamo-la como função de um sistema que espacialmente é o primeiro a ser atingido a partir do mundo externo, e espacialmente não apenas no sentido funcional, mas também, nessa ocasião, no sentido de dissecção anatômica. Também nossas investigações devem tomar essa superfície perceptiva como ponto de partida. Todas as percepções que são recebidas de fora, percepções sensórias e de dentro, o que chamamos de sensações e sentimentos, são CS desde o início, mas e aqueles processos internos que podemos grosseira e inexatamente resumir sob o nome de processos de pensamento, eles representam deslocamentos de energia mental que são efetuados em algum lugar no interior do aparelho. À medida que essa energia progride em seu caminho no sentido da ação, avançam eles para a superfície, fazendo com que a consciência seja gerada, ou a consciência abre caminho até eles. Esta é claramente uma das dificuldades que surgem quando se começa a tomar a sério a ideia espacial ou topográfica da vida mental. Ambas estas possibilidades são igualmente inimagináveis. Tem de haver uma terceira alternativa. Em outro lugar, já sugeri que a diferença real entre uma ideia, pensamento do ICS ou do PCS consiste nisso, que a primeira é efetuada em algum material que permanece desconhecido, enquanto que a última, a do PCS, é, além disso, colocada em vinculação com representações verbais. Esta é a primeira tentativa de indicar marcas distinguidoras entre os dois sistemas, o PCS e o ICS, além de sua relação com a consciência. A pergunta como uma coisa se torna consciente seria assim mais vantajosamente enunciada: como uma coisa se torna pré-consciente? E a resposta seria: vinculando-se às representações verbais que lhes são correspondentes. Essas representações verbais são resíduos de lembranças, foram antes percepções e, como todos os resíduos mnêmicos, podem tornar-se conscientes de novo. Antes de nos interessarmos mais por sua natureza,
torna-se evidente para nós como uma nova descoberta que somente algo que já foi uma percepção CS pode tornar-se consciente e que qualquer coisa proveniente de dentro, a parte, os sentimentos, que procure tornar-se consciente deve tentar transformar-se em percepções externas. Isto se torna possível mediante os traços mnêmicos. Pensamos nos resíduos mnêmicos como se estivessem contidos em sistemas que são diretamente adjacentes ao sistema PCPT-CS, de maneira que as catexias desses resíduos podem facilmente estender-se de dentro para os elementos do último sistema. Imediatamente pensamos aqui nas alucinações e no fato de que a mais vívida lembrança é sempre distinguível tanto de uma alucinação quanto de uma percepção externa, mas também nos ocorre em seguida que, quando uma lembrança é revivida, a catexia permanece no sistema mnêmico, enquanto que uma alucinação que não é distinguível de uma percepção pode surgir quando a catexia não se estende simplesmente do traço mnêmico para o elemento PCPT, mas se transfere inteiramente para ele. Os resíduos verbais derivam primariamente das percepções auditivas, de maneira que o sistema PCS possui, por assim dizer, uma fonte sensória especial. Os componentes visuais das representações verbais são secundários, adquiridos mediante a leitura e podem inicialmente ser deixados de lado. E assim também as imagens motoras das palavras, que, exceto para os surdos mudos, desempenham um papel de indicações auxiliares. Em essência, uma palavra é, em última análise, o resíduo mnêmico de uma palavra que foi ouvida. Não devemos deixar-nos levar, talvez visando a simplificação, a esquecer a importância dos resíduos mnêmicos ópticos quando o são de coisas, ou a negar que seja possível os processos de pensamento tornarem-se conscientes mediante uma reversão a resíduos visuais, e que em muitas pessoas este parece ser o método favorito. O estudo dos sonhos e das fantasias pré-conscientes, como se demonstra nas observações de Warendonck, pode dar-nos uma ideia do caráter especial deste pensar visual. Aprendemos que o que nele se torna consciente é, via de regra, apenas o tema geral concreto do pensamento e que as revelações entre os diversos elementos desse tema geral, que é o que caracteriza especialmente os pensamentos, não podem receber expressão visual. Pensar em figuras, portanto, é apenas uma forma muito incompleta de tornar-se consciente. De certa maneira, também, ela se situa mais perto dos processos inconscientes do que o pensar em palavras, sendo inquestionavelmente mais antiga que o último, tanto ontogeneticamente quanto filogeneticamente. Retornando ao nosso argumento, se, portanto, esta é a maneira pela qual algo que é em si próprio inconsciente se torna pré-consciente, a questão de como tornamos pré-consciente algo que é reprimido seria respondida do seguinte modo:
Isso é feito fornecendo aos PCS vínculos intermediários mediante o trabalho de análise. A consciência permanece, portanto, onde está, mas, por outro lado, o ICS não aflora no CS, enquanto que a relação das percepções externas com o ego é bastante perspícua. A das percepções internas com o mesmo exige uma investigação especial. Ela mais uma vez dá origem à dúvida quanto a saber se estamos realmente com razão em referir a totalidade da consciência ao único sistema superficial PCPT-CS. As percepções internas produzem sensações de processo que surgem nos mais diversos e também, certamente, nos mais profundos estratos do aparelho mental. Muito pouco se conhece sobre essas sensações e sentimentos. Os que pertencem à série prazer-desprazer ainda podem ser considerados como os melhores exemplos deles. São mais primordiais, mais elementares do que as percepções que surgem externamente e podem ocorrer mesmo quando a consciência se acha enevoada. Expressei em outro lugar meus pontos de vista sobre sua importância econômica maior e as razões metapsicológicas para isto. Essas sensações são multilocalizadas, como as percepções externas podem vir simultaneamente de diferentes lugares e terem assim qualidades diferentes ou mesmo opostas. As sensações de natureza prazerosa não têm nada de inerentemente impelente nelas, enquanto que as desprazerosas o têm no mais alto grau. As últimas impelem no sentido da mudança, da descarga, e é por isso que interpretamos o desprazer como implicando uma elevação e o prazer uma redução da catexia energética. Chamemos o que se torna consciente como prazer e desprazer algo quantitativo e qualitativo no curso dos eventos mentais. A questão então é saber se este algo pode tornar-se consciente no lugar onde está ou se deve ser primeiro transmitido ao sistema PCPT. A experiência clínica decide em favor do último. Ela nos demonstra que esse algo se comporta como um impulso reprimido. Ele pode exercer força impulsiva sem que o ego note a compulsão. Somente quando se dá resistência a esta, uma detenção na reação de descarga, é que o algo se torna consciente como desprazer, assim como as tensões que surgem de necessidades físicas podem permanecer inconscientes. Também o pode o sofrimento, algo intermediário entre a percepção externa e interna, que se comporta como uma percepção interna, mesmo quando sua fonte se encontra no mundo externo. Permanece verdade, portanto, que também
As sensações e os sentimentos só se tornam conscientes atingindo o sistema PCPT. Se o caminho para frente é barrado, elas não chegam a existir como sensações, embora o algo que lhes corresponde no curso da excitação seja o mesmo que se elas chegassem a existir. Passamos então a falar de maneira condensada e não inteiramente correta de sentimentos inconscientes, mantendo uma analogia com as ideias inconscientes, que não é inteiramente justificável. Na realidade, a diferença é que, enquanto que com as ideias ICS devem ser criados vínculos de ligação antes que elas possam ser trazidas para o CS, com os sentimentos que são transmitidos diretamente. Isso não ocorre. Em outras palavras, a distinção entre CS e PCS não tem significado no que concerne a sentimentos. O PCS aqui é posto de lado e os sentimentos são ou conscientes ou inconscientes, mesmo quando estão ligados a representações verbais, tornam-se conscientes, não devido a essa circunstância, mas sim diretamente. O papel desempenhado pelas representações verbais se torna agora perfeitamente claro através de sua interposição. Os processos internos de pensamento são transformados em percepções. É como uma demonstração do teorema de que todo conhecimento tem sua origem na percepção externa. Quando uma hipercatexia do processo de pensamento se efetua, os pensamentos são realmente percebidos como se proviessem de fora e, consequentemente, são considerados verdadeiros. Após este esclarecimento das relações entre a percepção externa e interna e o sistema superficial PCPT-CS, podemos passar à elaboração de nossa ideia do ego. Ele tem início, como vimos, no sistema PCPT, que é o seu núcleo, e começa por abranger o PCS, que é adjacente aos resíduos minêmicos, mas, como aprendemos, o ego é também inconsciente. Ora, acredito que muito lucraríamos seguindo a sugestão de um escritor que, por motivos pessoais, assevera, em vão, que nada tem a ver com os rigores da ciência pura. Estou falando de George Grodek, o qual nunca se cansa de insistir que aquilo que chamamos de nosso ego comporta-se essencialmente de modo passivo na vida e que, como ele o expressa, nós somos vividos por forças desconhecidas e incontroláveis. Todos nós tivemos impressões da mesma espécie, ainda que não nos tenham dominado até a exclusão de todas as outras, e precisamos não sentir
hesitação em encontrar um lugar para a descoberta de Grodeck. Na estrutura da ciência, proponho levá-la em consideração, chamando a entidade que tem início no sistema PCPT e começa por ser PCS de ego e seguindo Grodeck no chamar a outra parte demente pela qual essa entidade se estende e que se comporta como se fosse ICS de id. Logo veremos se podemos tirar alguma vantagem desse ponto de vista para fins quer de descrição, quer de compreensão. Examinaremos agora o indivíduo como um id psíquico desconhecido e inconsciente sobre cuja superfície repousa o ego, desenvolvido a partir de seu núcleo, o sistema PCPT. Se fizermos um esforço por representar isso pictoricamente, podemos acrescentar que o ego não envolve completamente o id, mas apenas até o ponto em que o sistema PCPT forma sua, do ego, superfície, mais ou menos como o disco germinal repousa sobre o óvulo. O ego não se acha nitidamente separado do id. Sua parte inferior funde-se com ele, mas o reprimido também se funde com o id e é simplesmente uma parte dele. Ele só se destaca nitidamente do ego pelas resistências da repressão e pode comunicar-se com o ego através do id. Compreendemos em seguida que quase todas as linhas de demarcação que traçamos por instigação da patologia relacionam-se apenas aos estratos superficiais do aparelho mental, os únicos que nos são conhecidos. O estado de coisas que estivemos descrevendo pode ser representado diagramaticamente, embora se deva notar que a forma escolhida não tem pretensões a qualquer aplicabilidade especial, mas simplesmente se destina a servir para fins de exposição. Poderíamos acrescentar, talvez, que o ego usa um receptor acústico de um lado apenas como aprendemos da anatomia cerebral. Poder-se-ia dizer que o usa de viés. É fácil ver que o ego é aquela parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo externo por intermédio do PCPT-CS. Em certo sentido, é uma extensão da diferenciação de superfície. Além disso, o ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id e as tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de prazer que reina irrestritamente no id pelo princípio de realidade. Para o ego, a percepção desempenha o papel que no id cabe ao instinto. O ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum, em contraste com o id, que contém as paixões. Tudo isto se coaduna às distinções populares com que estamos familiarizados. Ao mesmo tempo, contudo, só deve ser encarado como confirmado na
média ou idealmente. A importância funcional do ego se manifesta no fato de que, normalmente, o controle sobre as abordagens à motilidade compete a ele. Assim, em sua relação com o id, ele é como um cavaleiro que tem de manter controlada a força superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-lo com a sua própria força, enquanto que o ego utiliza forças tomadas de empréstimo. A analogia pode ser levada um pouco além. Com frequência, um cavaleiro, se não deseja ver-se separado do cavalo, é obrigado a conduzi-lo onde este quer ir. Da mesma maneira, o ego tem o hábito de transformar em ação a vontade do id, como se fosse sua própria. Um outro fator, além da influência do sistema PCPT, parece ter desempenhado papel em ocasionar a formação do ego e sua diferenciação a partir do id. O próprio corpo de uma pessoa e, acima de tudo, a sua superfície constitui um lugar de onde podem originar-se sensações tanto externas quanto internas. Ele é visto como qualquer outro objeto, mas ao tato produz duas espécies de sensações, uma das quais pode ser equivalente a uma percepção interna. A psicofisiologia examinou plenamente a maneira pela qual o próprio corpo de uma pessoa chega à sua posição especial entre outros objetos no mundo da percepção. Também a dor parece desempenhar um papel no processo e a maneira pela qual obtemos novo conhecimento de nossos órgãos durante as doenças dolorosas constitui talvez um modelo da maneira pela qual, em geral, chegamos à ideia de nosso corpo. O ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é, ele próprio, a projeção de uma superfície. Se quisermos encontrar uma analogia anatômica para ele, poderemos identificá-lo melhor com o homúnculo cortical dos anatomistas, que fica de cabeça para baixo no córtex, estira os calcanhares, tem o rosto virado para trás e, como sabemos, possui sua área da fala no lado esquerdo. Ingressamos repetidamente na relação do ego com a consciência, mas existem alguns fatos importantes com relação a isso que ainda não foram descritos aqui. Acostumados como estamos a levar conosco nossa escala social ou ética de valores para onde quer que vamos, não ficamos surpresos em ouvir que a cena das atividades das paixões inferiores se acha no inconsciente. Esperamos, ademais, que quanto mais alto alguma função mental se coloque em nossa escala de valores, mais facilmente encontrará acesso à consciência que lhe é assegurada.
Aqui, contudo, a experiência psicanalítica nos desaponta. Por um lado, temos provas de que, mesmo operações intelectuais sutis e difíceis, que ordinariamente exigem reflexão vigorosa, podem igualmente ser executadas pré-conscientemente e sem chegarem à consciência. Os exemplos disso são inteiramente incontestáveis, podem ocorrer, por exemplo, durante o estado de sono, como se demonstra quando alguém descobre imediatamente após o despertar que sabe a solução de um difícil problema matemático ou de outro tipo com que esteve lutando em vão no dia anterior. Há outro fenômeno, contudo, que é mais estranho. Em nossas análises, descobrimos que existem pessoas nas quais as faculdades de autocrítica e consciência, conscience, atividades mentais, isto é, que se classificam como extremamente elevadas, são inconscientes e inconscientemente produzem efeitos da maior importância. O exemplo da resistência que permanece inconsciente durante a análise não é, portanto, de maneira alguma único, mas esta nova descoberta que nos compele, apesar de nosso melhor juízo crítico, a falar de um sentimento inconsciente de culpa, desnorteia-nos mais que a outra e nos propõe novos problemas, especialmente quando gradativamente chegamos a perceber que num grande número de neuroses um sentimento inconsciente de culpa desse tipo desempenha um papel econômico decisivo e coloca os obstáculos mais poderosos no caminho do restabelecimento. Se retornarmos mais uma vez à nossa escala de valores, teremos de dizer que não apenas o que é mais baixo, mas também o que é mais elevado no ego pode ser inconsciente. É como se fôssemos assim supridos com uma prova do que acabamos de asseverar quanto ao ego consciente, que ele é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal.